Elevemos nosso pensamento. E nesse momento, busquemos entrar em contato com a espiritualidade amiga, com Deus, nosso amado Pai, com Jesus, nosso irmão e mestre. E aproveitamos para agradecer por mais este momento, por mais esta oportunidade que a nós foi dada, de estarmos aqui hoje reunidos entre irmãos e amigos, para podermos mais uma vez buscarmos o conhecimento, buscarmos o estudo, para que possamos cada vez mais nos melhorarmos, para que possamos cada vez mais estar prontos para toda e qualquer situação que nos chegue, e que possamos estender as nossas mãos aos nossos irmãos necessitados. E para isso, que tenhamos o conhecimento e que tenhamos a palavra certa para dizer no momento certo, para socorrer esses nossos irmãos que tanto necessitam. A espiritualidade amiga que aqui se encontra, nossa gratidão. E aos nossos mentores e guias, pelas intuições e proteção. Agradecemos. E agradecemos também a presença da espiritualidade que está aqui conosco. E estão aqui, assim como nós, para aprender. Que possam buscar colocar em prática, assim como nós também tentaremos tudo o que aqui aprendemos. E assim, na certeza, no amparo maior, damos início à nossa noite de estudos de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Lembrando que esses folhetinhos aqui podem ser levados para casa, não precisa devolver. Tem vários assuntos aqui referentes ao Espiritismo. Tem, acho que 3 edições, se não me engano, aqui já. Nós vamos ler um trechinho então do Evangelho, e lembrando que as perguntas podem ser feitas a qualquer momento, né? Mesmo que não tenha referência à questão que nós estamos estudando, se tiverem alguma coisa para perguntar, alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas revelações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu. Em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, é de certa maneira um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, por lhes tornar conhecido esse mundo, a sorte que os espera. Assim como Cristo disse: não vim distribuir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz: não venho distribuir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo.
mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então a terceira revelação, que é chamada terceira revelação, é o advento do Espiritismo, né? A codificação dele por Allan Kardec. A primeira são as leis da tábua das leis de Moisés, né? Os 10 mandamentos. Depois veio a revelação do Evangelho de Jesus. Na época de Moisés, o povo era né? Se comportava de uma maneira. Então precisavam coisas mais rígidas, né? Era na época do Velho Testamento. Se você pegar a Bíblia e olhar o Velho Testamento, é um Deus rígido, né? Um Deus que ele chamava até o Deus dos exércitos, o Deus da guerra, Deus de um povo só. Porque o povo estava aprendendo a se desenvolver espiritualmente na época, né? Então exigiam leis mais rígidas. Jesus veio para mostrar que Deus é um Deus de todos, né? É um Deus de perdão, um Deus da caridade, e o que Ele quer de cada um de nós, né? Mas ainda não estava o povo pronto para saber tudo. Então Ele ensinava por parábolas, Ele ensinava sobre o amor, sobre a caridade, sobre o perdão, mas Ele não podia revelar tudo, né? Ele mesmo falou que viria um dia o Espírito de verdade e as coisas que não podiam ser ditas naquela época, então seriam reveladas. E na época de Allan Kardec, então, o primeiro espírito que se identificou para ele, quando eles começaram a fazer as pesquisas espíritas, se intitulou Espírito de Verdade. Então, esse Espírito de Verdade possivelmente seja o próprio Jesus. Então ele veio confirmar aquilo que havia dito naquela época em que ele estava sobre a Terra, né? Que viria uma época em que aí sim o povo estaria mais preparado para ouvir as verdades, porque os fenômenos espíritas existiram sempre, né? Desde os primórdios da humanidade, desde as épocas mais ancestrais. Só que ninguém conseguia explicar os fenômenos, né? Então, a partir daí que os espíritos vieram e disseram como isso tudo funcionava, né? Que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, não é esse, que esse é só uma escola. Então, eles mostraram de onde viemos, para onde vamos retornar e por que estamos aqui. E com esses ensinamentos, então, se fechou a terceira revelação, né? Que é como tudo funciona. Porém, Jesus, e assim como o Espiritismo, Jesus, na época dele, ele não criou religião nenhuma, né? Ele criou os ensinamentos cristãos. E o Espiritismo também veio. Eles estão querendo adotar o Espiritismo como uma religião. Mas ele não vai funcionar como uma religião, porque se ele se tornar apenas uma religião, ele vai ser uma a mais do que as outras que já existem, né? Na verdade, o objetivo principal da doutrina espírita é uma filosofia e uma ciência, porque se baseiam em pesquisas, e o fundamento e a intenção principal é que ela sirva esses ensinamentos e essa filosofia para todas as outras religiões, né? Então vai chegar um tempo em que todas elas vão ter que se adequar a esses ensinamentos, né? Porque a própria ciência vem comprovando tudo o que foi escrito lá há mais de 160 anos atrás. Então, o objetivo é esse, a terceira revelação é essa, nos dizendo como tudo funciona. Como funciona o mundo espiritual, como funciona o intercâmbio entre o nosso mundo material e o mundo espiritual. Que o mundo verdadeiro é o espiritual, não é esse. Então, todos esses ensinamentos, existiam algumas teorias, como de Sócrates e Platão, que chegavam próximos a isso, né? Mas ainda não tinham uma comprovação, uma explicação suficiente. Então, a doutrina veio, então, explicar todos esses fenômenos, como acontece, né? A mediunidade, como é que ela funciona, como é que é o intercâmbio entre os médiuns, que servem de ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, eles vieram para confirmar isso e explicar como isso funciona, né? Também para dizer e confirmar os ensinamentos de Jesus, que ensinou que só através da caridade
é que nós podemos ser salvos, né? Conseguir um local melhor para retornarmos quando voltarmos para o mundo espiritual, né? Que não adianta sabermos um monte de coisa e não aplicarmos, que a prática é que realmente vai fazer a diferença, né? Então ninguém precisa ser espírita para fazer o bem, para fazer a caridade, né? E ao mesmo tempo, se você é espírita e estuda o espiritismo, mas não pratica e não tenta se melhorar moralmente e fazer a caridade e praticar o amor de Cristo, também não vai adiantar nada, né? Só a teoria não vai adiantar. O que funciona é a prática. Mesmo que você não tenha religião nenhuma, se você praticar, fizer na prática desses ensinamentos, ela tem mais importância do que a teoria. Uma coisa que me deixou curiosa agora, além de médiuns e estar envolvido, né, com a doutrina espírita, vocês seguem ou praticam alguma religião? Eu sou católico. De religião sou católico, Praticante, batizado. ou- Sim, frequento a igreja. Porque o espiritismo, ele não discrimina em religião nenhuma, né? Não veio para isso, né? Como nós temos, ele veio para que sua filosofia seja adotada por todas a seu tempo, né? Existem muitas, até padres, bispos, que já são médiuns dentro da própria religião católica e estão absorvendo esses ensinamentos, né? Entre os evangélicos também. Então, aos pouquinhos, as pessoas vão se adequando a esses ensinamentos, né? Porque eles servem para todas elas, né? Vai chegar um momento em que, se você não conseguir incorporar esses ensinamentos na tua religião, seja ela qual for, você não vai saber explicar muitas coisas, né? Não vai ter uma explicação para os fatos que acontecem na vida, né? Dentro do nosso planeta Terra aqui, né? Então, a partir do momento que você consiga adotar essas filosofias da doutrina espírita, elas vão começar a explicar um monte de coisas que tem religiões aí que já estão, por exemplo, a juventude já está tendo dificuldade para segui-las, porque a juventude vem com mais esclarecimento e não aceita, né, muitas coisas que eram pregadas de uma forma, mas é assim porque é assim, mas não tem uma explicação por trás, né? Eles querem ter uma explicação. E as pessoas que procuram o espiritismo, eles já estão no nível que eles procuram além do auto-melhoramento, obter essa explicação, né, de como as coisas realmente funcionam para ter uma explicação, né? Caso contrário, as pessoas ficam perdidas, vai ter momentos dentro da religião ali que vai ser difícil entenderem como Deus funciona, a justiça de Deus, como as coisas funcionam dentro de determinados fatos que acontecem na vida das pessoas, né? Eu também sou católica e a minha irmã fala assim, católica indo no centro espírita, sabe? Ela não entende o que... As pessoas têm um preconceito, né? Geralmente as pessoas que não procuram entender, saber como é que funciona e o objetivo do espiritismo, né? O próprio fato da palavra espiritismo já causa, né, uma forma de pensar erroneamente, né? As pessoas já pensam em outras coisas e têm medo, né? Quanto na própria... todas as religiões elas falam em espírito, né? Porque se nós não ficamos aqui, não permanecemos aqui, nós retornamos para o mundo espiritual, seja qual for a religião, esse mundo é onde? É no mundo espiritual, não é aqui. Então, por isso que eles vão entrando, com o tempo eles vão entrando em contradição, né? Aquelas aparições da Nossa Senhora com as crianças é bastante contestado, né? Porque a Igreja Católica, que eu mais frequento, tende a pregar algumas coisas que às vezes nem é muito real, porque há muitas controvérsias, né, sobre aquela época que teve a aparição. Por aí já dá para ver que há uma contradição também, né? Se eles não acreditam no espiritismo, como eles explicam esses fatos? As aparições. Existe uma sala fechada no Vaticano, em Roma,
só de fenômenos espirituais. Cheio de segredos. Dentro da Igreja Católica, com freiras, com padres, fenômenos de manifestações físicas de mediunidade, tudo guardado lá, que eles têm lá sobre a interferência espiritual, a interferência dos espíritos, né? Só que eles, aos pouquinhos, eles já estão, esses que estão vindo mais novos, eles já estão vindo com outra mentalidade mais aberta, né? Então eles vão, aos pouquinhos, vão se adequando a esses ensinamentos, né? Porque esses ensinamentos explicam muitas coisas que eles próprios se questionam. Enquanto mais jovens eles são, mais questionamentos fazem, né? Porque tinha os padres exorcistas também, né? Exorcismo é o quê? Está exorcizando o quê? É o lado espiritual, né? Se existe o lado espiritual, por que o espiritismo não é aceito por eles, né? Então, aos poucos, eles vão ter que se adequar a esses ensinamentos, né? Porque aqui eles vão encontrar as explicações de tudo, todos os questionamentos que eles podem ter, né? E não só da Igreja Católica, como das outras religiões também, né? Tem umas religiões mais radicais, que a gente até já comentou aqui, né? Que acreditam que depois da morte fica dormindo eternamente, né? E depois, quando acontece da passagem deles voltar para o mundo espiritual, eles se deparam com a contradição daquilo que eles aprenderam, né? E fica difícil eles entenderem e eles aceitar isso, muitas vezes. Porque eles veem que não é daquela forma que eles tinham aprendido. Eles se iludiram. Aí eles vão começar a cair na real, como é que realmente funciona o mundo espiritual, né? E o Padre Quevedo, o que vocês sabem dele? O Padre Quevedo, ele era uma pessoa muito inteligente, mas ele, hoje, a parapsicologia, a maioria dos parapsicólogos estudam as duas vertentes, né? Porque, como você é um espírito também, existem também fenômenos exercidos que a gente chama de anímicos, que é pelo nosso intercâmbio espiritual, do nosso espírito. Fenômenos, então, estudados pela parapsicologia, né? Mas também existe o lado que é pela mediunidade, que é através dos espíritos. Então, os parapsicólogos mais modernos, eles já estudam as duas vertentes, né? Eles estudam os dois fenômenos. E o Padre Quevedo não, ele estudava um só. E chegava a dizer que o Chico Xavier era uma fraude. Porque ele acreditava só na parte que é você que causa os fenômenos, né? Mas é um fenômeno parapsicológico, existe o fenômeno mediúnico, existem as duas coisas. Então hoje, a maioria dos parapsicólogos já estudam as duas coisas e sabem que existem as duas coisas, né? Mas naquela época, ele estudava uma só e ele ia lá e explicava. E a tese principal dele é que se tu pusesse um objeto aqui na mesa e afastasse qualquer pessoa 50 metros longe, nada acontecia. Mas a gente sabe, pelos ensinamentos espíritas, que quando existe um fenômeno mediúnico de movimentação do objeto, é necessário que exista um médium de efeitos físicos. E esse médium tem que estar próximo, né? Para que o espírito que vai fazer uma manifestação física use o ectoplasma desse médium para fazer essa movimentação, né? Então ele se baseava numa coisa que ele ainda não estudava e não tinha conhecimento e se negava a ter, era preconceituoso em estudar mesmo, senão ele ia encontrar muitas explicações, até para coisas que ele não tinha explicação. Porque se fosse só fenômenos parapsicológicos, a pessoa deveria conseguir movimentar um objeto a hora que quisesse, né? Estudar e fazer isso. E ele não conseguia. Ele dizia que era só parapsicológico, mas não tinha controle nenhum sobre isso, né? Mas não tem chance do Chico Xavier ser uma fraude, assim, de não ter psicografado tudo que... Se você for atrás de pesquisas, já foi feito pesquisas científicas com Chico Xavier, né? Eles pegaram várias obras dele e estudaram, e chegou-se à conclusão de que dentro dessas obras que foram estudadas, existiam no mínimo 5 escritores diferentes, de estilos diferentes, que psicografaram e que escreveram essas obras, né? Então não tem como uma pessoa que cada
cada autor de um livro ele tem um estilo próprio, né, de literatura. E eles pesquisaram e eles chegaram à conclusão que não existe como ele ter escrito, porque cada livro que eles pegavam e pesquisavam era um estilo diferente do outro. Então não tem como uma pessoa conseguir fazer isso, né? Se fosse ele teria que ter uma inteligência ilimitada para escrever. Ele escreveu praticamente 500 obras, né? Então 500 livros no decorrer da vida. E quando foi feita essa pesquisa, foi constatada cientificamente que mais de 5 estilos literários diferentes dentro dessas obras estudadas, né? E além disso, existem as cartas psicografadas, até viram filme, das mães de Chico, inclusive algumas aceitas até pela justiça para inocentar pessoas que estavam envolvidas em sendo acusadas de crimes, né? Então, dentro dessas cartas psicografadas, existem milhares e milhares de mães que receberam a comprovação do mundo espiritual através das cartas dele, que não tinha como ele ter um conhecimento do nome das pessoas citadas, né? De todas as pessoas que visitavam a casa esperando receber uma carta de lá para cá. Então, são muitos fatos comprovados que não existe como dizer, era uma fraude, né? Até tentar, e quem mais tentou isso foi um sobrinho dele por um interesse, porque ele doava todas as obras, né? Inicialmente ele doou para a FEB, que é a Federação Espírita, e depois ele doava todos os direitos autorais para as editoras, para que fossem retornados em assistência para as pessoas carentes, né? Então ele vivia humildemente, ele não vivia numa condição de luxo, apesar de todas as obras que ele tinha escrito. E se fosse ele mesmo, por que ele ia fazer isso, né? Então ele tinha um altruísmo de ajudar ao próximo, e ele usava todas essas obras, tudo que foi escrito em prol de ajuda aos necessitados. Então só aí já existe uma prova de que não tinha como ser contestado, né? Até na época que ele era vivo, tem as histórias do Geraldo Lemos. Ele conta porque ele conviveu com o Chico, né? Então hoje ele é responsável pela obra dele, né? São 539, acho que 540 livros já publicados dele, que são obras que ele não tinha publicado na época. Então estão buscando, fazendo pesquisas e publicando essas obras. E ele conta que até médicos foram falar para ele não publicar, porque aquilo que estava no livro era mentira, que o André Luiz era uma farsa, que não era. E se for ver agora, olhando, né, se a gente pegar um livro, tu olha e realmente tem muitas coisas lá que ele dizia e que aconteceram e que estão acontecendo, né, conosco. O Chico, ele foi responsável. Kardec codificou a doutrina espírita e, digamos assim, fez um resumo teórico do funcionamento do mundo, do plano físico e espiritual, o intercâmbio entre um e outro, da onde viemos, como funciona, né, o nosso melhoramento, a nossa evolução, o mundo espiritual. Mas Chico veio com a missão de detalhar o mundo espiritual, né? E principalmente nas obras de André Luiz, eles explicam detalhadamente o funcionamento das colônias espirituais, do umbral, de todas as engrenagens que funcionam no mundo espiritual, né? E também, através de Emmanuel, principalmente, os ensinamentos da passagem de Jesus, né, no Novo Testamento, explicando os ensinamentos, aprofundando eles além da obra do Evangelho que foi escrito na época de Kardec, né? E, inclusive, há levantamentos levando a crer que Chico era a encarnação de Allan Kardec. Então ele veio fazer uma continuidade mais aprofundada dos ensinamentos, né? Além das obras básicas, aprofundar, né, o funcionamento, como é que funciona o mundo espiritual. Então todas as obras dele, além disso, também os ensinamentos mais aprofundados do Evangelho, né, dos ensinamentos de Jesus, através das obras de Emmanuel, e principalmente através das obras de
de André Luiz e outros que vieram citando e ensinando detalhes do funcionamento do mundo espiritual, que nessas obras básicas aqui de Allan Kardec a gente não tem esse detalhamento. A gente tem os espíritos superiores explicando, mas a gente não tem detalhes do funcionamento. E com as obras de Chico houve esse detalhe, esse detalhamento. Mais alguém tem alguma pergunta, dúvida? Sobre o assunto ou sobre qualquer outra dúvida que tenha, se pudermos responder. Se Chico era tão iluminado e geralmente a gente diz, vocês comentam que as pessoas trazem alguma coisa de outras vidas para passar, para viver. Por que ele veio com tantos problemas, será então? Cada vida que a gente viveu em outras épocas, a gente acumulou alguma coisinha, né? Negativa. Nunca foi 100% positivo, nunca foi 100%. Tu faz um plano reencarnatório, vem e cumpre 100% só coisas boas, né? Mas Sempre ele traz uma era coisinha, para né? ser, né? Mas o Chico era para ser uma pessoa que não precisaria mais reencarnar. Jesus também. E Jesus foi o que mais sofreu. Né? Por quê? Porque eles vêm para dar o exemplo. Eles vêm para dar o exemplo de humildade, exemplo de abnegação, exemplo de altruísmo, de caridade. E como é que eles vão dar esse exemplo se eles vêm para uma vida e não sofrem? Eles vêm, todo mundo sofrer e eles não vão sofrer. Né? Então, para isso eles vêm, para dar o exemplo, para que todo mundo veja o exemplo neles também, o exemplo de fé, de força, de coragem. Resignação. Resignação. Eu só Tem queria uma... Desculpa, pode falar. complementar que o que você falou me lembrou que quem passa por muita dificuldade são os menos que reclamam. Ele fez um livro falando sobre Deus e falando das coisas do Espiritismo. E as pessoas que passam pelo mínimo são as que mais reclamam. É o exemplo que citam, né, nesses ensinamentos dos Espíritos. Ele sempre fala da resignação, né? Aquilo que está no nosso poder de decisão hoje, na encarnação atual, nós podemos decidir agora. O certo ou o errado está no nosso livre-arbítrio, né? Mas tem coisas que não estão no nosso poder. E a gente não consegue explicar, que acontece com nós e vem de outras encarnações ou do nosso plano reencarnatório por um motivo e a gente não consegue explicar por quê. Então, nesses momentos, quanto mais resignação a gente tiver para aceitar essas coisas que a gente não consegue mudar, que estão na mão de Deus, quanto mais resignação você tiver e não culpar Deus e culpar as outras pessoas por isso, mais evoluído é o teu melhoramento e o teu ensinamento quando você tiver a resignação de passar por aquela prova sem reclamar. E foi isso que eles vieram dar exemplo também, né? O próprio Jesus Cristo, o sofrimento que ele veio na cruz, ele deixou como exemplo de perdão, e ele não precisava passar por aquilo, só que se ele não passasse, ele não seria lembrado. Então ele veio para dar aquele exemplo para que mais de 2000 anos depois ele fosse tido como um modelo, né, de perdão, um modelo da pessoa que mais sofreu injustiças, né, dentro daquele ensinamento que ele veio fazer. Porque se ele não passasse por esse momento, tanto que ele no último dia, né, ele sabia que ia ser traído, que ia ser entregue, e ele não fugiu. Ele se ofereceu. Né? Ele podia ter fugido, porque ele sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia que fazia parte do ensino que ele veio fazer, porque isso é o que trouxe há tantos anos passados que o ensinamento ficasse tão forte e cada vez mais pessoas se ajustando a esses ensinamentos de Cristo. Né? Daí tem pessoas que dizem, mas a religião de Cristo, o Espiritismo veio, que é um dos maiores questionamentos, né? Ensinando o ensinamento de Cristo, mas e os outros ensinamentos das outras religiões orientais, de Buda, do hinduísmo,
nenhuma ensina tanto, é tão perfeita. Tem umas que são próximas, mas ainda falta algumas explicações, né? Então tem religiões que já acreditavam na espiritualidade das reencarnações, como o budismo, que são mais antigas, né, do que a religião cristã ou que a codificação espírita, que é muito recente a codificação, né? 160, 170 anos é muito recente. Mas nenhuma delas explica com tanta perfeição e o ensinamento moral tão elevado quanto os ensinamentos de Cristo, que vêm e não contrariam em nada os ensinamentos depois trazidos pela codificação espírita, né? Vieram só comprovar que junto com os ensinamentos espíritas existe a necessidade de um melhoramento moral e que esse melhoramento moral está contido nos ensinamentos de Cristo, a perfeição de tudo, né? A caridade, o amor, o perdão. E isso em todas as religiões, né, não é contestado. Todas elas ensinam isso, né? Ensinam sobre o perdão, sobre a caridade, sobre fazer o bem, sobre melhorarmos intimamente. E que isso está na mão de cada um, né? Não depende do Derli, da Rosa, da Tânia, né? O que eu tenho para evoluir depende de mim, né? Independente do nível de melhoramento que cada um tenha, cada um depende de si. É entre nós e Deus o nosso melhoramento, né? E as outras pessoas estão no nosso caminho para nós ajudarmos ou para sermos ajudados. Mas tudo tem um intercâmbio, um motivo e um porquê nessa engrenagem, né? A gente sempre aprende alguma coisa com alguém, ensina, e é uma troca de conhecimento, né? Dentro do livre-arbítrio, nós vamos seguindo nesse aprendizado. Mais alguém? Muito bem. Então nós vamos dividir com vocês mais uma mensagem que chegou também nos nossos dias de estudos da mediunidade. E essa mensagem chegou, é uma psicofonia recebida aqui no lar no dia 25 de junho de 2021. E o espírito é um mentor, é o mentor Antônio, que levou então. Ele fez. Bom, eu vou ler a psicofonia, e aí de repente depois o Cláudio, se quiser complementar e explicar o que. Ela diz. Esse é o médium falando. Estou com o Antônio. Ele pede que levemos este momento como aprendizado. Vou relatar o que acontece nesse momento. Antônio já me diz o que devo fazer e o que está acontecendo. Vou de encontro a um irmão desencarnado. José é seu nome. Este lugar onde estamos é um lugar frio, triste, abandonado, e José se encontra mais afastado. Enquanto vou ao seu encontro, percebo sua tristeza. José está preparado para prosseguir daqui e ser socorrido. Mas a necessidade de perceber uma vibração diferente, que esteja mais parecida com a sua, é necessária para que ele possa perceber a espiritualidade maior que está aqui para auxiliá-lo. Consigo ver toda a espiritualidade ao seu redor, mas ele não consegue perceber. Já pediu por socorro, já orou, já pediu e clamou a Jesus. Vejo lanceiros ao redor, protegendo o ambiente. É a equipe de Maria. Antônio diz que ele é um suicida e que se isolou nesse local por bastante tempo e nesse momento não se permite ver a ninguém. Ele já me visualizou. Olá, irmão.
venho em nome de Jesus, a quem você pediu socorro. Sua Mãe Santíssima Maria me permitiu estar aqui nesse momento para te prestar ajuda. Me alcance a sua mão. Este é o seu momento. A partir de agora você será socorrido. Vários e vários irmãos estão ao seu redor, prontos para te ajudar. E eu vou fazer com que você perceba-os e siga com eles, para que você possa melhorar a cada dia mais e deixar de sentir estas dores e esta angústia que sente. Coloque sua mão na minha, sinta esse calor e José chora. Pode chorar. Chore. Comece agora a perceber tudo que está ao seu redor. Este calor que você sente em sua mão, você sentirá correr por todo o seu corpo e passará a perceber todos os seus irmãos que estão aqui ao seu redor prontos para ajudar. Sim, meu irmão, nesse momento você é um abençoado. Tenha sempre Jesus no seu coração. Siga em paz, meu irmão, que Jesus te abençoe sempre. Ele é adormecido pela espiritualidade e o levam agora. Em agradecimento, se aumenta a luz de todos. Sinto o amor de todos e me afasto agora. Antônio agradece o desprendimento de energias e do amor de todos e abençoa esse trabalho, se despede, se ilumina e não mais o vejo. Então a gente, nos trabalhos de irradiação nas quartas e quintas, né? Seguidamente a espiritualidade vem através dos mentores e leva o médium até locais, seja no umbral ou seja nas colônias, e mostram locais para o aprendizado do grupo, né? E um desses locais foi no umbral, nesse momento então, que foi resgatado esse irmão que era um suicida. Quando acontece... Não, eu queria saber como é que é a psicofonia. Psicofonia é falada. Porque a psicografia, a pessoa fica em transe e vai escrevendo. A psicofonia também, só que daí em vez de escrever ele fala, né? E daí é a psicofonia. E quando esses irmãos estão arrependidos de seus atos no umbral, eles geralmente se arrependem e começam uma etapa, né, de elaboração de seu íntimo através de orações pedindo perdão, rogando por socorro em virtude do local onde eles estão e do sofrimento que estão. Principalmente quando é casos de suicídio. E a espiritualidade nunca abandona ninguém, né? Quando eles sentem que realmente é verdadeiro aquele sentimento, aquele arrependimento, né? Eles têm equipes prontas que passam fazendo esse socorro, né? E uma dessas equipes é a equipe de Maria, através dos servos de Maria, com sua equipe, com seus lanceiros. Eles passam nos umbrais, principalmente no Vale dos Suicidas, recolhendo esses irmãos que cometeram esses atos. Em virtude deles estarem numa baixa vibração, muito baixa pela atitude que eles tiveram, eles não conseguem enxergar a espiritualidade, né? E muitas vezes é necessário então que a espiritualidade se utilize dos médiuns para que, como os médiuns estão encarnados, o nível de vibração dos médiuns é mais próximo a esses irmãos que desencarnaram por suicídio. E eles então conseguem entrar numa sintonia que permita com que eles passem a enxergar a espiritualidade ali, prestando esse socorro. E muitas vezes eles, quando eles estão num estado muito lastimável, eles adormecem e são levados adormecidos. E em alguns casos, vem algum parente
que já desencarnou, mãe, pai, irmãos, seja eles quais forem os parentes, e eles enxergam esses parentes juntamente com a equipe espiritual vindo em socorro a eles. Eles então se emocionam, choram e aceitam serem conduzidos, né? E quando esse espírito está arrependido, mas ele está num estado muito desgastado, ele é adormecido e ele é levado adormecido, e quando ele acorda ele já está numa colônia, num hospital, num pronto-socorro, onde ele lá vai ser tratado e vai conseguir recuperar de novo a sua consciência plena, né? Então, esse socorro várias vezes foram levados, né, em regiões do umbral, e as regiões do umbral se dividem também em várias camadas, regiões mais densas, regiões mais sofridas, regiões muito pesadas, regiões de espíritos muito maus, e regiões mais amenas, né, que eles chamam um umbral denso, um umbral mais fino. Essas regiões onde se encontram algumas colônias, até a própria colônia Nosso Lar, ela se encontra numa das regiões do umbral. Só que não é um umbral mais denso, é um umbral mais fino, né? É como se fossem dentro de uma cidade vários locais. Tem locais perigosos, tem locais mais seguros, né? Então assim é no umbral. E nos mundos mais elevados também existem as suas categorias dentro da vibração para que cada espírito está no momento, né? E nesse lar, vocês já psicografaram? Sim. A maioria das mensagens que a gente lê é psicografia, né? Ou psicofonia, o que mais vocês recebem? É meio geral as duas coisas, né? Às vezes é através de psicografia, às vezes é através de psicofonia, mas geralmente acontece as duas coisas, não tem assim a uma mais que a outra, né? E aquelas rodas espíritas que a gente vê mais em filmes, assim, ó, tipo chamando por alguém que para saber como a pessoa se encontra. É possível, é verídico isso? A invocação era feita na época de Kardec para esclarecimento do estudo, né? Então ele invocava, na época dele, ele invocava o espírito tal, quero falar com Frei Luiz, né? O apóstolo Paulo, e ele fazia as invocações, chamavam e lançavam uma pergunta para ser esclarecida, né? Na nossa época, a gente não aconselha a fazer invocações, né? Porque a própria espiritualidade, quando a gente faz um trabalho de estudo da mediunidade, a gente monta, como você citou, essa mesa, a gente faz dentro da irradiação do estudo de mediunidade, a gente faz, só que a gente não faz evocações, porque existe toda uma espiritualidade, assim como ela está hoje aqui, existe também nas quartas e nas quintas, e é ela que dirige o trabalho, não somos nós, né? Nós só obedecemos o que eles mandam. Então, às vezes, vem irmãos que estão passando por necessidade, que recém acabaram de se acidentarem, que estão feridos, que foram mortos, assassinados. Então, eles vêm e eles estão precisando de ajuda, né? Seria um egoísmo a gente ficar tentando evocar só espíritos para esclarecer nossas dúvidas. E quando acontecem deles virem e esclarecerem as dúvidas, eles vêm voluntariamente, né? Muitas vezes a gente debate, às vezes quando a gente tem alguma dúvida, e na sessão vem algum dos mentores e explica aquela dúvida, né? Esclarece aquela dúvida. Mas você Mas a gente não faz evocação, a gente deixa que eles venham. E vocês só sentem, percebem, assim, ou chegam a enxergar? Não, para enxergar tem que ter mediunidade de visão, né? E é muito rara, e dentro do grupo ninguém tem essa mediunidade de visão, né? Só psicografia, psicofonia, clareaudiência, escutar o espírito falando, né? E aquelas pessoas que veem, assim... É um tipo de mediunidade, né? Existem vários tipos de mediunidade. As pessoas que veem são pessoas que têm a mediunidade de visão, né? Elas conseguem que veem, enxergar. mas não querem ver.
Tem algumas que têm medo, né? Elas têm essa mediunidade, mas se negam a trabalhar porque têm medo. Né? Tem que fazer até um trabalho, às vezes até psicológico com elas, porque elas têm medo, né? Até nem tem muito medo, mas não nunca não se interessam, né? É frequente ver, mas não. Eu não conheço ninguém que veja assim, nesse nível de enxergar os espíritos e não tenha trabalhado ainda com, ou estudado sobre isso, né?